E eu quero convidar a todos que abram suas Bíblias, por favor, em Marcos, capítulo número 12. Marcos, capítulo número 12. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 12. Verifique se a pessoa que está do seu lado está com Bíblia. Se ela não tiver com Bíblia, por favor, compartilhe com ela, em nome de Jesus. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles. Mas temiam o povo. Então eles deixaram e foram embora. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te peço que fale aos nossos corações neste momento. Nos ajude a compreender, ó Deus, o que está escrito aqui, para o bem de nossas almas, para o bem, ó Deus, do nosso coração, mas acima de tudo, para a tua glória. Precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento. Precisamos que o Senhor gere em nosso coração temor pelo Senhor, amor pelo Senhor. Pois se tu não fizeres, Deus, por nós mesmos, nós não temos condições de fazer. Então, vem sobre nós hoje à noite e nos fala através da tua palavra aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente precisa ser confrontado em nome de Jesus. Assim te agradecemos por tua bondade, crendo, ó Deus, que tu ainda fala com o teu povo. Em nome de Jesus, muito obrigado, gratos, digamos amém. Em 14 de abril de 1939, foi lançado nos Estados Unidos o premiado livro As Vinhas da Ira, do autor John Steinbeck. Essa obra relata a história de uma família de agricultores, arrendatários de terras, que no período da Grande Depressão Econômica em 1929, ou de 1929, é forçada a sair das terras arrendadas em nome do progresso. Progresso esse que se traduzia para os arrendadores em abandonar a velha forma de agricultura e abraçar a nova forma com tratores, máquinas e um novo regime civil de propriedades. Segundo o autor, esta virada no modo de trabalhar a terra
gerou desemprego por toda a nação americana, levando aqueles que viviam da enxada à mais absoluta pobreza e miséria. Tentando sobreviver, então, nas grandes capitais do país, tomados, encharcados de um espírito de ira contra o progresso social e o progresso econômico da época. Preste atenção. O texto que a gente leu agora não fala sobre as vinhas da ira, mas nos fala sobre a vinha da misericórdia. Permita-me contextualizá-lo. Jesus ainda está no templo e ele continua sua resposta à comitiva do Sinédrio, que foi enviada para questionar a sua autoridade, lá no capítulo 11, versículo 28, conforme vimos no domingo passado. Dessa vez, a sua resposta não se dará mais em perguntas à comitiva, mas em uma parábola. Na parábola, Jesus começa dizendo que um homem plantou uma vinha. Este homem é Deus, que soberanamente decidiu fazer uma aliança com Abraão e dele fazer um povo por meio do qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Esta parábola ela tem precedentes no livro de Isaías, capítulos número 5. Quando Deus diz que plantou uma vinha com todo cuidado, fez tudo o que pôde, mas ela deu uvas brabas. Esta vinha é a nação de Israel. Na parábola contada por nosso Senhor, o foco não está na vinha em si, mas nos lavradores, nos trabalhadores que a arrendaram, fazendo um acordo de cuidar da vinha e de partilhar dos seus frutos no devido tempo. Então, o arrendador preparou tudo, pôs uma cerca de segurança ao redor da vinha, fez um lagar. Para quem não sabe o que é lagar, é um tanque onde as uvas são pisadas, fez um lagar, arrendou a vinha aos lavradores e ausentou-se do país, confiando neles. No tempo da colheita, o que comumente era num prazo de 4 anos, mandou um servo para receber a parte que lhe cabia dos frutos da vinha. Essa parte que lhe cabia não era em uvas ou em vinho, mas em dinheiro. Todavia, na hora de cumprir o acordo, os arrendatários não cumpriram a sua parte e ainda foram além. Usaram de violência com quem chegava da parte do dono da terra, cobrando o que lhe cabia receber. Em outras palavras, eles não perceberam o princípio de misericórdia e de bondade daquele dono da terra, arrendando a sua propriedade, confiando neles, para que dali eles tirassem o pão de cada dia. Eles passaram a agir como animais irracionais, gente sem consciência do acordo previamente estabelecido, acreditando que estavam acima da lei, acima do arrendador, e que nada de ruim os alcançariam se tão somente eles continuassem batendo o pé e destruindo quem chegasse à porteira da vinha cobrando alguma coisa. Veja, esses lavradores aqui, eles representam as lideranças religiosas de Israel, que foram colocadas por Deus numa posição de confiança, onde todas as nações deviam ser abençoadas na bênção de Abraão. Mas eles não estavam cumprindo o acordo, não estavam cumprindo o seu papel. E fizeram do pátio dos gentios, como nós vimos em mensagens anteriores, um lugar de comércio
para lucros corruptos. E como na vida não há nada tão ruim que não possa piorar, eles também agora estão rejeitando a autoridade do ministério de Jesus. Estão desprezando o ministério de nosso Senhor. Estavam tão tomados de inveja, tão tomados de ranço, tão tomados de soberba, tão tomados de orgulho e egoísmo, que partiram então para rejeitar as misericórdias de Deus na pessoa de Jesus, descumprindo a sua parte no acordo, colocando-se na posição de condenados debaixo da ira de Deus. Eles saíram da posição de aliados de Deus, saíram da posição de arrendatários em acordo com Deus, para uma posição de criminosos, assassinos, sanguinários, malditos e alienados de Deus e de sua bondade. Aprendemos com isso, meus irmãos, que rejeitar a Jesus é rejeitar as misericórdias de Deus. Anote isso aí. Rejeitar a Jesus é rejeitar as misericórdias de Deus. E quem assim o faz estará sujeito ao juízo esmagador de sua ira, ao juízo esmagador da sua fúria. Porém, nem eu nem você somos obrigados a sofrer a ira de Deus. Nós estamos hoje à noite aqui para ouvir a palavra e aprender do Senhor exatamente que nós temos sim a oportunidade de não sofrer uma gota sequer da ira de Deus sobre as nossas vidas. A pergunta que não quer calar é: pastor, como evitar esse juízo da ira de Deus sobre nossas vidas? Como não cair no pecado dos lavradores maus? Como experimentar os frutos da vinha da misericórdia e não da vinha da ira? Como? Eis algumas advertências. Primeiro, não rejeite os mensageiros de Deus. Primeira advertência: não rejeite os mensageiros de Deus. E eu quero que você volte comigo, por favor, ao capítulo 12, e veja comigo os versos número 2 a 5. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Observe. Os servos apresentados aqui nesta parábola eram os mensageiros do dono da terra, os enviados. Eles estavam ali em missão, fazendo a vontade de seu senhor, cumprindo o seu trabalho, seu papel. No entanto, os lavradores maus se acham no direito de rejeitá-los e rejeitá-los com violência. O primeiro, eles agarraram e espancaram. O segundo, eles bateram na cabeça dele. E o último, mataram. Note que houve uma escalada de perversidade. Começaram apenas rejeitando e terminaram matando os servos do arrendador da terra. Eles foram executores de uma perversidade progressiva. A perversidade do coração deles foi escalando, foi subindo, foi progredindo, até se tornarem assassinos. Perceba, aqui Jesus está apontando para o que aconteceu na história da redenção do povo de Deus. Que o que foi feito no passado com os profetas está prestes a acontecer de novo, não mais com os servos, mas sim com o Filho amado, o Filho de Deus. Porque na história do povo de Deus foi isso que os filhos de Israel fizeram e suas lideranças corruptas fizeram com os profetas, com os mensageiros de Deus.
quando aqueles vinham até estes cobrando-lhes os frutos de arrependimento e obediência que eles deviam a Deus. Então, eles rejeitavam os profetas e matavam os profetas de Deus. Em Hebreus capítulo 11, por exemplo, no versículo 35, parte B ao verso 38, o escritor escreveu o seguinte, ouça: alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Veja, esta era a situação dos verdadeiros profetas de Deus no passado. Sempre que o Senhor enviava um profeta verdadeiro, conclamando o povo à obediência da sua palavra, conclamando o povo a que se arrependesse dos seus pecados, eles afligiam os profetas e matavam os profetas. Quando Jesus estava repreendendo os fariseus, ele disse que o sangue dos profetas seria vingado neles. Em Mateus 23, verso 33 a 35, está escrito, olha o que Jesus disse: serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão, e outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Nosso Senhor está dizendo aqui que a atitude deles, dos fariseus e do sinédrio no tempo presente, é a mesma daqueles que mataram os profetas no passado, rejeitando a misericórdia de Deus, matando seus mensageiros e servos. Alguns anos depois da ascensão de Jesus, quando Estevão estava testemunhando diante do sinédrio, olha o que Estevão disse, Atos capítulo 7, versos 51 a 54. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Então, Lucas diz, ao escrever, no versículo 54 do capítulo 7, que ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Veja, o mesmo modo operante, a mesma atitude de ira que tiveram ante nosso Senhor, estão tendo agora com Estevão, seu servo. A mesma atitude de rejeição que estiveram com Jesus, eles tiveram com os apóstolos, tiveram com os evangelistas, tiveram com os servos e mensageiros de Deus. Porque, escute isso, o fato deles rejeitarem os mensageiros do arrendador significa, numa razão lógica direta, a rejeição ao próprio arrendador. Sempre que alguém rejeita ouvir um mensageiro fiel de Deus, está rejeitando ao próprio Deus que o enviou. Em Mateus capítulo 10, versos 40 e 41, Jesus disse: quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo.
Em João capítulo 13, verso 20, Jesus disse: em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Irmãos, as palavras de Jesus aqui são um grande consolo para quem prega fielmente o evangelho. São um grande consolo, quer seja no púlpito, quer seja no evangelismo pessoal, quer seja no ônibus, nos hospitais, na fila do banco, na internet, nos presídios, nas praças, nas escolas, nas faculdades, enfim, nas casas, nas vizinhanças. É um grande consolo saber que se a pessoa lhe recebe, está recebendo Deus. É como se estivesse recebendo o próprio Deus ali a falar com ela. Porém, se ela lhe rejeita, ela não está rejeitando você. Simplesmente você, por causa da cor da sua pele, por causa da cor dos seus olhos, por causa do seu cabelo, por causa do seu sobrenome, seja lá o que for, ela antes e acima de tudo está rejeitando Deus. É isso que me faz subir ao púlpito domingo após domingo, domingo após domingo e domingo após domingo, é que eu não estou pregando uma mensagem minha. Eu não estou trazendo o evangelho meu. Eu não venho aqui pregar uma palavra minha, que eu escrevi em casa. Não, eu estou pregando o evangelho de Deus. E eu sei que quem recebe o evangelho de Deus está ouvindo o próprio Deus. É isso que consola meu coração. Por outro lado, as palavras de Jesus também são anúncios de um juízo certo sobre aqueles que rejeitam os mensageiros fiéis de Deus. Sobre aqueles que zombam, que insultam, que batem neles e que os matam covardemente. Meu amigo, se tem algo no qual você deve inclinar seu coração, você deve dispor seu coração, é para ouvir os mensageiros de Deus. Ouvir o que Deus mandou nos falar. O que o Senhor está nos cobrando como estilo de vida santa. Todos os quadrantes de nossa existência neste mundo. Deixe-me perguntar. O que o Senhor requer de nós como seres criados à sua imagem e semelhança? O que o Senhor requer de nós como homens? Como jovens? Como mulheres? Como pais? Como filhos? Alunos? Como profissionais? Como empresários, como amigos, como sociedade de um modo geral, o que o Senhor requer de nós? Por isso que nós devemos ouvir Moisés e os profetas. Ouça os mensageiros de Deus, os fiéis mensageiros de Deus. Porque os mensageiros fiéis de Deus são aqueles que vêm em nome do Senhor, cobrar arrependimento de pecados e obediência à vontade de Deus por parte dos homens desta terra. O Senhor deu vida aos homens para adorá-lo e prestar culto somente a Ele. E esse é o fruto que o Senhor espera de mim e de você como arrendatários, como arrendatários desta vida, como arrendatários dessa existência. Essa é a mensagem, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e obedecer à palavra de Deus e obedecer à vontade de Deus. Portanto, não rejeite os mensageiros fiéis e piedosos vindos da parte de Deus, pregando arrependimento de pecado e fé no evangelho, porque rejeitar a pregação é rejeitar o próprio Jesus, e rejeitar Jesus é rejeitar as misericórdias do Senhor. E quem rejeita as misericórdias do Senhor se coloca em quê? Debaixo de ira. Debaixo de ira. Esses são os que matam os profetas de Deus, os que rejeitam a pregação. Em 1 Tessalonicenses 4:8, Paulo disse: portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas a Deus. Essa é a primeira advertência da parábola, para aqueles que, obviamente, não querem sofrer o juízo de Deus na eternidade, não querem cruzar os umbrais da eternidade, os umbrais da vida para a eternidade, desta vida para a vida eterna, e sofrer o juízo de Deus no outro lado.
Primeira advertência é essa: não rejeite os mensageiros de Deus. Segunda advertência: não rejeite o filho amado de Deus. Não rejeite o filho amado de Deus. E se você voltar comigo, por favor, a Marcos, capítulo número 12, você vai observar no versículo número 6 em diante, que diz assim: restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Observe, já naquela época era possível defender a causa de alguém por intermédio de um agente, um representante com uma procuração, principalmente sendo um familiar. E a última opção de representação legítima que aquele proprietário ainda tinha era o seu filho amado. Era o seu filho. Ele acreditou que, por ser o seu filho, haveria mais respeito com o acordo, com o contrato, e eles pagariam o que deviam. Ele acreditou que eles cumpririam, no mínimo, a lei de representação e não fariam nada com seu filho. Então, o filho foi à propriedade do pai, com a autoridade do pai, reivindicar o que era do pai. Todavia, eles também não respeitaram a lei de representação. Olha como eles eram obstinados no mal, obstinados na perversidade. Muito menos eles atentaram para o fato de que aquele era mais um passo que o dono da vinha estava dando para manter a paz com eles. Mais um passo. Ao invés disso, eles tomaram um filho e o mataram covardemente. Acreditaram que matando o herdeiro ficariam com a herança sem que ninguém viesse lhes cobrar nada. É como se eles acreditassem que o pai já tinha morrido, então matando o filho, ninguém mais reclamaria uma uva sequer e tudo então passaria a ser deles, por uso capião. Então eles pegam o filho, matam o filho e jogam o filho fora da vinha. Eles sequer dão ao representante do pai um enterro digno no terreno do pai. Mas antes, tratam-no com absoluto desprezo e zombaria. O que Jesus está nos dizendo aqui, irmãos, é que a misericórdia de Deus, as misericórdias do Senhor, são intensificadas na vinha. São intensificadas. Ele agora não manda mais servos cobrar o que lhe é devido. Ele envia o seu próprio filho amado. Ou seja, a sua representatividade legal em demonstração de amor e de misericórdia é mais forte ainda. Porque ele poderia ter resolvido tudo no primeiro momento, do primeiro servo. Mas não, ele ficou enviando servo, enviando servo, enviando servo, até que não restou mais nenhum. Então só lhe faltava o filho, o próprio filho. Ou seja, depois de Deus enviar seus profetas, até João Batista que foi morto, mais um passo de compaixão e misericórdia é dado em direção a eles. Mais um passo. Ele envia seu próprio filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16,
Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele deu, ele enviou. E tudo o que eles deviam fazer era receber o Filho de Deus com as devidas honras, e ouvi-lo com atenção e viver em paz com Deus. Todavia, as autoridades religiosas rejeitam o Filho de Deus, não querem conversa com ele, questionam sua autoridade, planejam matá-lo sem dó nem piedade, acreditando que fazendo isso removeriam a pedra do caminho que estava atrapalhando eles de continuarem com seus lucros corruptos sem qualquer perturbação. Em outras palavras, matar Jesus era declarar silenciosamente no coração a seguinte ideia: deixe-nos pecar em paz. Matar Jesus significa: não queremos paz com Deus, não queremos paz com o céu, queremos nossos lucros corruptos, queremos pecar confortavelmente sem que ninguém nos perturbe, queremos a glória dos homens, queremos o aplauso dos homens, queremos o poder político, que era o que eles queriam. Então, deixe-nos pecar em paz. O que está acontecendo aqui, na verdade, já tinha sido anunciado no próprio livro de Marcos, pelo próprio Jesus. Em Marcos capítulo 8, versículo 31, está escrito que Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso já estava anunciado. Foi por essa razão, irmãos, que João registrou logo no início de seu primeiro livro, dizendo, João capítulo 1, versículo 11, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Em João 5, versículo 43, Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente receberão. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele falou como os judeus não convertidos enxergavam Jesus. E como era que eles enxergavam Jesus? 1 aos Coríntios 1, verso 22 e 23. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Escândalo. Loucura para os gentios. Note, era assim que nosso Senhor era visto pelos judeus, que não criam em seu nome, como um escândalo, como um absurdo, digno de zombaria, de descrédito, de rejeição, de desprezo absoluto, um impostor. Era assim que Jesus era visto. Um aventureiro. Então, como veremos, irmãos, no livro de Marcos, alguns capítulos à frente, esses líderes religiosos entregarão Jesus aos romanos para ser crucificado, e ele será crucificado fora da vinha, fora das portas de Jerusalém, cumprindo o que o nosso Senhor está exatamente dizendo nesta parábola sobre o filho do proprietário, que foi morto e lançado fora da vinha. Porque tudo o que eles queriam era pecar em paz. Deixe-me perguntar. O que nós estamos dispostos a fazer quando nossa zona de conforto pecaminosa é ameaçada? O que somos capazes de fazer para manter em atividade nossos prazeres carnais mais vis? Quais armas somos capazes de usar contra quem quer que seja, a fim de proteger os prazeres de nossas vidas tortuosas? Quais poderes somos capazes de empregar a fim de proteger nossos pecados mais queridos, nossos pecados mais amados, que a gente mima, que a gente cuida, que a gente preserva, que a gente protege, que a gente esconde bem escondidinho? Quais armas a gente está disposto a empregar para proteger nossos vícios mais sujos, nossos pensamentos mais imorais? Sim,
somos capazes de rejeitar com toda a nossa força a mensagem do Evangelho. Somos capazes de cuspir na cruz. Somos capazes de crucificar o Filho de Deus mais uma vez, a fim de continuarmos pecando em paz. Um filho matou a própria mãe porque esta não quis mais lhe dar dinheiro para comprar pedras de crack. O que somos capazes de fazer quando nossa zona pecaminosa de conforto é ameaçada? Uma mulher mandou matar o próprio marido para ficar com o dinheiro que ele ganhou na Mega Sena. Uma mãe jogou seu bebê de semanas, recém-nascido, no canal de esgoto, porque dizia que a criança atrapalharia as suas noites felizes. Um colega de trabalho, isso aconteceu antes de eu vi essa reportagem antes de eu vir aqui para Paraíba. Um colega de trabalho mandou matar o outro porque este descobriu que ele estava fraudando a repartição que eles trabalhavam. Num dos bairros aqui de João Pessoa, uma menina se jogou do prédio, não sei quantos andares, porque o pai tomou o celular dela. Pergunto, o que somos capazes de praticar quando a zona de conforto dos nossos pecados está ameaçada? Quando a zona do nosso eu, onde o nosso eu manda, onde o nosso eu manipula, onde o nosso eu faz e acontece, está ameaçada. O que somos capazes de fazer? João 3, 19 e 20, Jesus disse, a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Aqui está a razão porque os homens deste mundo, bem como aqueles líderes religiosos, rejeitam Jesus. É que eles amam mais as trevas do que a luz, eles querem pecar em paz. As trevas são convenientes, as trevas são confortáveis, as suas práticas pecaminosas, as trevas são a ilusão de que podemos pecar em paz e que não prestaremos contas a ninguém. Lê do engano, meu amigo. Um dia você vai prestar conta a ninguém. Ninguém existe nessa vida sem prestar conta a ninguém. Ninguém. Filho tem que prestar conta aos pais. A esposa ao marido, o marido à esposa. O empregado ao patrão, o patrão, o empresário aos clientes. Nós estamos sempre prestando contas a alguém. Como você acha que você um dia também não vai prestar... Não, só Deus que a gente não vai prestar conta. Porque Deus é diferente, né, irmãos? Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de bondade. Ele não vai querer saber disso, Ele não vai levar em conta. Ele é tranquilo, Deus é tranquilo, Deus é paz e amor. Deus não vai entrar nessa. Deus não está no céu com essa cara carrancuda. Não, Deus não é assim. Por que a gente só acha que só a Deus que a gente não vai prestar conta? Por quê? Ilusão. Pura ilusão. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo número 1. Romanos 1. Nós vamos ler alguns versículos necessários para esclarecimento desse ponto. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Paulo está falando aqui de uma sociedade ímpia, de homens ímpios, que não temem a Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem todas as coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia.
São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, porque o salário do pecado é a morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Aprovam. Você que é pai, veste seu filho para a noitadinha de carnaval de criança. Um dia essa criança vai crescer, vai querer curtir o carnaval da vida, e você vai poder dizer o quê? Nada. Porque você está aqui, não apenas praticando, mas aprovando os que praticam tais coisas. Tanto para o carnaval, quanto para o São João também, da mesma forma. Diga-se de passagem. Porque esta é a real situação daqueles que rejeitam Jesus. É o modo de vida deles, completamente entregues ao mal. Não apenas fazendo coisas vergonhosas, coisas contrárias à vontade de Deus, coisas que o Senhor não aprova, mas acima de tudo, concordando com os que fazem. Assinando embaixo. Assinando embaixo. É a velha historinha. Não faz mal. Já viu? Não faz mal. Aí a pessoa segue uma vida de pecado, em pecado, em pecado, em pecado, em pecado, em pecado. E tem sempre alguém por trás dizendo, não faz mal. Essa é a voz do diabo. É a voz de Satanás. Não faz mal. Tudo o que ele quer é iludir você achando que um dia você não prestará contas a Deus. E aí é onde está o grande perigo. Todavia, se não quisermos fazer parte desse time da perversidade, não podemos rejeitar o Salvador Jesus Cristo. Precisamos recebê-lo em nosso coração. Precisamos receber Jesus na sala da nossa casa, no escritório da nossa empresa, na sala de aula da nossa escola, nas ruas por onde andamos, em todos os ambientes onde nós habitamos. Jesus precisa ser o centro de toda a nossa vida, a luz que ilumina a nossa existência. Cristo. Cristo. Não podemos agir como aqueles lavradores maus, que o Filho foi enviado a eles e eles rejeitaram. Não podemos ser como os líderes religiosos, os falsos líderes religiosos de Israel, que Jesus foi enviado a eles e eles não receberam o Filho de Deus. E hoje estão sob profundas trevas de condenação. Profundas trevas. Portanto, não rejeitemos o Filho de Deus. A salvação que ele comprou com seu sangue na cruz do Calvário, não rejeitemos. Do contrário, estaremos sujeitos a beber o vinho da ira. E não o vinho da misericórdia, o vinho da ira. Seremos tratados do mesmo modo que aqueles falsos líderes foram tratados por Deus em absoluto juízo. Esta é a segunda advertência que nós precisamos ter cuidado. Segunda advertência. Não rejeite o Filho amado de Deus. Mas há uma terceira e última. Não rejeite a mensagem da ira retributiva de Deus. Não rejeite a mensagem da ira retributiva de Deus. Alguns de vocês talvez saíram de casa esperando ouvir uma mensagem mais adocicada, que falasse menos de ira de Deus. Mas eu preciso, como diz, eu preciso entregar o recado. E o recado é o que está no texto bíblico. Então a gente vai voltar para Marcos aqui, capítulo 12. E nós vamos analisar o versículo 9 em 3 partes. Começar pela pergunta, parte A. O que fará, pois, o dono da vinha? Só até aí por enquanto. Observe.
Até aqui, nesta vinha, houve mais demonstração de misericórdia, bondade, graça e paciência da parte do proprietário do que demonstração de vingança. Demonstração de retribuição. O proprietário tentou por todos os lados manter a paz com eles. Enviou vários e vários mensageiros, seus profetas. Por fim, enviou seu filho amado, acreditando que eles o respeitariam. Mas o que eles fizeram? O mataram e zombaram de seu sangue. Então, irmãos, o tema dessa mensagem não é as vinhas da misericórdia por acaso. Ocorre que nesta parábola a gente enxerga mais atos de misericórdia por parte desse pai que perde seu filho do que atos de vingança. Ele esteve até agora suportando tudo. Ele construiu a vinha com tudo do bom e do melhor, arrendou aos lavradores confiando neles, mas eles não apenas quebraram o contrato, como cometeram outros crimes contra aquele proprietário, chegando ao nível de espancar e matar seus servos, espancar e matar seu filho. Seja honesto, seja honesto. Você que é pai ou mãe, diante de tal situação, seja honesto e responda: o que esses lavradores maus merecem receber? No tribunal do seu coração, responda para você mesmo com sinceridade: o que esses homens maus merecem como retribuição a tudo que fizeram aos servos e ao filho do dono da vinha? O que esses homens maus merecem receber? Exatamente. Exatamente. Eles merecem a morte. Merecem morrer. Aniquilação plena. O juízo no mais alto grau de seu rigor. E é exatamente isso que o dono, a palavra dono aqui, ou proprietário, é Kyrios, que tem toda uma referência ao Senhor dos Exércitos. É exatamente isso que o dono da vinha irá fazer com eles. Terá um juízo pesado, esmagador sobre suas cabeças. Então, em primeiro lugar, veja, o juízo vai vir, eu diria, em 3 partes, e eu vou explicar. Mas, em primeiro lugar, eles serão exterminados. Veja o versículo de número 9, parte B. Virá, exterminará aqueles lavradores. Exterminará aqueles lavradores. Eles pagarão tudo o que fizeram com a própria vida. E isso aconteceu. No ano 70 depois de Cristo. Aliás, do ano 66 ao ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém, matou suas lideranças, arrasou com toda a cidade. Eles contavam com a impunidade, mas o juízo de Deus veio, a morte veio, a destruição veio. Eles colheram o que plantaram. Colheram o que plantaram. Este, irmãos, é o grande problema do homem moderno. O grande problema do homem moderno e da mulher moderna em relação a Deus é que ele não acredita na ira retributiva de Deus. Ele acredita que Deus só tem um atributo, o amor. Que Deus não se ira, que ele é sempre benevolente, paciente, misericordioso, longânimo, que você pode fazer tudo o que quer e no final ele perdoa. Com a sua longa barba branca, ele perdoa. Essa mentalidade, ela é fruto do catolicismo romano. Aliás, do catolicismo romano moderno, porque o catolicismo da Idade Média era muito terror na cabeça das pessoas, né? Muito terror. Basta ver as pinturas que eles faziam, era muito terror. Mas a mentalidade da teologia católica romana moderna, ela nunca diz que Deus
se ira diariamente contra nossos pecados por causa de sua santidade. Ela não diz isso. Ela não diz que Deus se ira quando sua santidade é aviltada, zombada, desprezada, escarnecida. Não. Basta-nos ver a zombaria que se faz de Deus em todo carnaval. Todo carnaval faz essa zombaria de Deus. Todo carnaval tem esse espírito de zombaria. Mas o que eu quero dizer a vocês é que sim, meus irmãos, sim, eu repito, um dia Deus se levantará do seu trono, cheio de fúria, com a taça da sua ira transbordando, e caçará cada pecador não arrependido dessa terra. Ele virá com fúria tal e com poder tal que esmagará a cabeça de cada um deles sem qualquer gota de misericórdia. Deus caçará cada um deles. Deus não deixará impune esses pecados não arrependidos. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, ele colherá. Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Sabe quando é que Deus sente indignação? Todos os dias. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem, abafam a verdade. Um dia Deus virá e exterminará os que rejeitaram seu filho. João disse que ouviu uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos que derramassem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E uma dessas taças é exatamente essa aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, comigo, por favor. Apocalipse, capítulo número 16. Apocalipse 16. Verso 4. A primeira taça foram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas. A segunda taça foi que o mar se transformou em sangue. E o terceiro anjo derramou, verso 4, a sua taça nos rios e nas fontes de água. E eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porque derramaram sangue dos santos e de profetas, também lhes deste deste sangue para beber. É o que merecem. Pesado, né? Aqui em Provérbios capítulo 1, versículo 31 diz: Portanto, comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Aqui está a retribuição daqueles que não ouvem os mensageiros de Deus, que os perseguem e os matam, beberão sangue, procurarão água nas fontes, mas não encontrarão, beberão sangue, porque é o que merecem. Aí eu pergunto, você que é um homem do século 21, um homem inteligente, uma mulher inteligente, um ser moderno, que sabe mexer em smartphone, eu pergunto, você quer beber o vinho da taça da ira de Deus, ou você quer beber o vinho da taça da misericórdia de Deus? Você é inteligente? De que fonte você quer beber o vinho de Deus? Da ira ou da misericórdia? Segundo lugar, o segundo efeito do juízo de Deus
foi a transferência de domínio de propriedades. Volte comigo, por favor, a Marcos 12, veja o verso número 9, parte C. E entregará a vinha a outros. Aquele senhor tomará a propriedade dos lavradores maus e dará a outro. O outro aqui, quem é? Grife aí e anote ao lado. A igreja. O outro aqui significa a igreja. A igreja foi dada a nova aliança. A igreja hoje é o novo Israel de Deus. É a igreja. O que antes pertencia apenas aos judeus, agora pertence à igreja. Foi tirado deles, dado à igreja. A nova aliança foi feita à igreja, feita com a igreja. O que é a igreja? É o lugar onde judeus e gentios são unidos na mesma fé sob o nome de Cristo. O véu foi rasgado. O véu foi partido ao meio. Agora judeus e gentios são congregados no mesmo corpo. Isso é a igreja. Aí está o novo Israel. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, o apóstolo Paulo disse: assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, ele vai dizer a mesma coisa. E eu quero dizer a vocês, irmãos, quão grandioso é o privilégio de pertencer à igreja. Quão grandioso é o privilégio de pertencer ao povo ao qual Deus fez a sua aliança com eles, a sua nova aliança. Antes era apenas a nação de Israel. Se você quisesse ter contato com Deus, você teria que ir para Israel, e você teria que viver como um judeu, e você teria que existir como um judeu. Agora não mais nada disso. A igreja, o acesso a Deus, o caminho agora que nos leva até Deus é exatamente a igreja. A igreja, ou seja, a igreja ela é feita de gente de toda tribo, povo, língua e nação. E aonde quer que você for, em qualquer parte do mundo, a igreja de Cristo estará lá por meio de alguém. Então, foi tirado deles, foi dado à igreja. Eu pergunto, você já pertence à igreja? Já pertence a este povo? Você já foi batizado nas águas? Já teve o privilégio de ceiar, participar da mesa do Senhor, da comunhão? Você já pertence ao povo da nova aliança de Deus? Já pertence a Cristo? Se sente pertencente a Cristo? Se sente nesse estado de pertencente à pessoa de Cristo? Pense sobre esse privilégio e não abandone esse privilégio. Não jogue fora esse privilégio de pertencer a Cristo e de pertencer à igreja de Cristo. Mas em terceiro lugar, há um juízo que eu acredito fazer parte desse conjunto de respostas de Deus aos líderes religiosos. É a exaltação de Cristo. A exaltação de Cristo. Quero que você volte a Marcos, veja os versos 10 e 11. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por favor, aperte os cintos aí só mais um pouquinho, segure aí. Aqui a imagem sai da esfera da agricultura e move-se para a construção civil da época. A pedra angular, que nosso Senhor fala aqui, era a pedra colocada no canto das amarras de duas paredes para fortalecê-las e estruturá-las. Esta figura da pedra angular comumente era usada como símbolo de força e de proeminência. Então, alguém ser chamado de pedra angular era alguém ser chamado de muito importante, alguém especial. Alguém principal, central. Pois bem, nosso Senhor está citando aqui o Salmo 118, versos 22 e 23.
declarando que aquela pedra, sem nenhum valor aos olhos dos construtores humanos, é a mais valiosa de todas aos olhos do construtor divino. Este mesmo argumento vai ser usado em Atos capítulo 4, Efésios 2 e 1 Pedro capítulo número 2. Todos sustentando que Cristo é a pedra angular do novo templo de Deus, que é a igreja. A pedra angular é Cristo. Ele é a pedra preciosa da construção de Deus. Ele é a pedra principal. E quem nela crê não será confundido. Mas o que não crê será esmagado por ela. Versículo 11 diz que isso será maravilhoso para nós. Por quê? Por que será maravilhoso? A resposta é simples. Porque Deus está usando toda aquela rejeição para cumprir seus propósitos. No final, Cristo será glorificado e quem estiver com ele também será glorificado. Quem rejeitou a Cristo será rejeitado. Quem abraçou a Cristo será abraçado. Porque, preste atenção nisso aqui, sem esta rejeição, sem a cruz, sem o sofrimento e a paixão de nosso Senhor, não haveria salvação para nós. Logo, a mão providencial de Deus está por trás de cada ato de rejeição que Jesus está sofrendo. Tudo para a glória do seu nome e salvação do seu povo. Em Atos capítulo 4, verso 27 e 28. Enquanto eles estavam orando, eles disseram as seguintes palavras. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 4, por favor. Verso de número 27 e 28. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentio e gente de Israel, se juntaram contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Veja que coisa. No final de tudo, matar Jesus não foi nenhuma vitória para os líderes religiosos de Israel. Matar Jesus, na verdade, foi o grande sinal da derrota deles. Eles achavam que estavam vencendo, mas na verdade estavam perdendo. Eles achavam que estavam avançando, mas na verdade estavam retroagindo. Estavam voltando, caminhando para trás. Porque, veja, eles produziram provas contra si mesmo. Se juntaram contra o teu servo, teu santo servo Jesus. O que é isso? É produzir prova contra si mesmo. Responsabilidade humana. Produzir provas contra si mesmo. Responsabilidade humana. E ao mesmo tempo fizeram a vontade de Deus. Soberania divina. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Por isso que está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, quando a gente acha que coisas ruins estão nos acontecendo e a gente não tem uma resposta clara, uma resposta nítida, uma resposta inteligível naquele momento, lá na frente a gente percebe que foi a mão de Deus costurando todas as coisas para que no tempo certo, de um modo amadurecido, nós pudéssemos levantar as nossas mãos e dar glória a Deus nas alturas. Portanto, quando alguém ouve o evangelho, mas o rejeita, tal pessoa está fazendo a vontade de Deus. Como assim, pastor? Como assim quando alguém ouve o evangelho, rejeita o evangelho e está fazendo a vontade de Deus? Exatamente, está fazendo a vontade de Deus. Sabe por quê?
Porque em Provérbios 16:4 está escrito: até o ímpio foi criado para o dia do castigo. Até o ímpio foi criado com um propósito. Se ele não ouve o evangelho, ele está cumprindo o propósito para o qual Deus o criou. Então, para concluir, meus irmãos, quero que você volte comigo a Marcos, capítulo 12, verso 12. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo, então eles o deixaram e foram embora. Mais uma vez, conforme eu falei no final da mensagem do domingo passado, eles demonstram que amam mais a si mesmos do que a Deus. Amam mais a si mesmos. Eles entenderam a mensagem. Eles compreenderam a parábola. As poucas parábolas de Jesus são tão autoexplicativas como essa aqui. São tão na cara assim, né? Como essa parábola aqui. Então, eles entenderam que Jesus estava falando contra eles. Eles entenderam que Jesus entendeu que eles queriam matá-lo. Eles perceberam que Jesus percebeu que eles queriam destruí-lo. Mas não se converteram. Aqui está o problema. O problema está aqui. É você ouvir o evangelho e não se converter. É você ouvir a verdade, entender a verdade e não se render à verdade. E não se render aos pés de Cristo. E seguir vivendo a vida como se Deus não existisse, como se Jesus não valesse nada, como se a Bíblia fosse um livro qualquer, como se a igreja fosse só um lugar de reunião do domingo à noite, uma praça. Antes você ia para a missa, mas agora eu vou para o culto. Pronto, só mudou só o ambiente. Mas não há evidências na sua semana, na sua segunda, na sua terça, na sua quarta, na sua quinta, nos seus negócios, na sua escola, no seu trabalho, na rua, no trânsito. Não há evidência de que você entendeu o evangelho e se converteu de fato. Por essa razão, veio a condenação sobre a cabeça deles. Aí eu pergunto, você entendeu a mensagem de hoje? Compreendeu que não é de bom siso, não é inteligente rejeitar o Filho de Deus, rejeitar a mensagem da palavra de Deus? Compreendeu isso? Rejeitar os mensageiros de Deus que ainda pregam fielmente. São poucos nesse universo de loucura que a gente vê na internet. São poucos, mas ainda tem gente que prega fielmente, que se esmera em pregar fielmente o evangelho, sem deixar nada de fora. Pergunto, na eternidade, você está indo para lá, eu estou indo para lá, todos que estão nesse auditório aqui estão indo para a eternidade. Pergunto, você vai querer beber o vinho da ira ou o vinho da misericórdia? O hino 133 do cantor cristão diz assim: para as bodas do Cordeiro, ó remidos, entrareis. E de novo no seu reino, vós do cálice bebereis. Exultai, sim, alegrai-vos, que vereis o bom Jesus. Louvareis eternamente ao Cordeiro em santa luz. Que possamos beber do cálice do Senhor, nesse espírito de exultação, de alegria e de celebração, que será o cálice da vitória. E não o cálice da ira.